Juízes 18, vamos ler o versículo de 1 a 16 e depois vamos ler o 27 a 29, dizendo assim: Juízes 18, versículo 1, todos acompanhamos juntos. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. Enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens, dentre eles homens valorosos, isso é, homens fortes, de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: Ide, reconhecei a terra, e chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir essa terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou nas mãos. Lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Anitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Manedan até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Vamos ler agora o versículo 27 ao 29 para finalizar. Versículo 27 dizendo assim: Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade ao fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade de Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome da cidade Laís. Que o Senhor aplique essa mensagem em nossos corações neste momento. Amém? Hoje nós vamos lidar com uma lição não muito conhecida da palavra de Deus, porém não menos importante. Uma lição acerca da cidade de Laís. A Bíblia vai fazer um retrato dessa cidade, dizendo que era uma cidade muito próspera, uma cidade muito tranquila para se viver. Uma cidade muito bonita, campos verdes, um lugar próspero, abundância de frutos e de alimentos, na qual eles desfrutavam. Pense nós, se estivéssemos num lugar bonito assim, não é, Benjamin? Um lugar muito bonito, com árvores, um lugar que eles podiam se divertir, um lugar verde,
no qual as pessoas podiam acampar fora, viver ali tranquilamente, um lugar muito bonito. E nessa cidade havia homens maus aos olhos de Deus, eram homens ímpios, homens que faziam coisas horríveis, na qual o Senhor reprovava, no qual eles viviam ali com grande abundância. Eles tinham, muito provavelmente eles poderiam ter bois, ovelhas, grandes posses daquela época. Isso era uma demonstração de quanto que eles eram ricos na condição daquela época. Essa era a cidade de Laís. Pode falar, Gil. Eram todos ou eram... Todos o quê? Todos daquela cidade eram pessoas más, todos. Desde as crianças, idosos, adultos, todos eles faziam coisas horríveis aos olhos do Senhor. Diversos pecados de idolatria, consulta a deuses, desobediência aos mandamentos do Senhor por desconhecimento, diversos pecados que eles praticavam, inúmeros pecados no qual nós nem conseguimos citar aqui, muitos pecados horríveis, semelhantes aos pecados dos habitantes de Jericó. Eles viviam aqui em uma condição de grande prosperidade. Na sua muita riqueza, eles confiavam nas suas posses. Eles confiavam, estava tudo em paz. E o relato da Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 18, que havia uma tribo que ainda não tinha a sua parte como herança. O que quer dizer isso? O Senhor prometeu uma determinada parte de Israel para cada tribo. Nós lembramos que havia 12 tribos em Israel. E cada determinado espaço de terra ia ficar para uma tribo. Então a tribo de Dan não tinha ainda recebido a sua porção. Pode falar, Otávio. Uma pergunta. Você está falando que Laís é um lugar mau, isso? Isso. Laís era uma cidade má aos olhos de Deus. Eles não temiam o Senhor e faziam coisas que eram totalmente más aos olhos de Deus. Eles eram desobedientes a Deus. Entende? Essa era a cidade de Laís. Ainda existe? Essa cidade ainda existe, mas hoje ela tem um outro nome. Hoje está com o nome de Dan. A tribo de Dan é essa região. Hoje existem outros nomes de cidades, na verdade, para aquela região, né? Aquela região hoje nós chamamos de Tel Aviv, em Israel, é a região próxima de Laís nos dias de hoje. Então, uma região na qual havia homens maus. E uma das tribos que não tinha sua herança ainda, não tinha sua porção de terra, estava sondando aquela região para verificar onde que eles iriam se hospedar, onde que eles iriam viver, que era a tribo de Dan, ainda que não tinha sua porção de terra. Eles estavam morando uma parte com os da tribo de Judá e uma parte com das tribos de Efraim, a tribo de Dan. E alguns homens, a Bíblia diz que cerca de 5 homens valorosos vão sondar aquela terra e viu que aquela terra era muito boa. E depois de sondar aquela terra, viu que aquela terra era muito boa, perguntaram para Mica, que eles se hospedaram naquela casa de Mica: quem é que está com você? E havia um levita, um sacerdote. E naquela época era o costume de um sacerdote, um profeta, liderar e conduzir aquele povo acerca dos caminhos do Senhor. Eles perguntam para aquele levita: nós iremos herdar essa herança? Isso é da vontade do Senhor? E o levita fala assim: sim, vá que o Senhor deu por herança essa terra a vocês. Eles ficaram muito contentes com aquela palavra. E foram os homens a sondar como espias. Novamente nós lembramos a estratégia de guerra, espias a verificar aquela terra. Nós lembramos dessa passagem na lição de Jericó, no qual homens entraram, lembra, Asaf? Homens entraram em Jericó para sondar, espiões para pegar informações daquela região. Então a mesma estratégia de guerra aqui está sendo usada. Espias infiltraram naquela região disfarçadamente para pegar informações, como que é a terra, quais são os valentes, quais são as autoridades, quem é que habita neste lugar, quais são os deuses que eles servem. Pegar informações. Começaram a adquirir os espias sorrateiramente, infiltraram naquela região para buscar informações. Lembremos essa estratégia de guerra que é fundamental.
Em todas as guerras nas quais nós já lidamos aqui, todas as guerras, primeiramente vai forças especiais, homens preparados para pegar informações, para atacar depois aquela cidade. Muito bem, assim eles fizeram. Pegaram informações e as informações que eles tiveram na cidade foram 5 delas. Quais foram? Que eles eram seguros, um povo que estava habitando em segurança, que eles estavam quietos, que eles estavam confiados, sossegados e que eles não tinham autoridades. Essas são as informações na qual eles obtiveram. Aí eles ficaram muito contentes com aquelas informações que eles conseguiram extrair dali. De primeira impressão, a gente pode olhar essas informações e falar: que há de mal essas informações? Qual que é o problema daquela cidade em ter essas características? Uma cidade segura, uma cidade quieta, uma cidade confiável, uma confiável para se viver e sem autoridade. De primeira impressão, a gente achamos: não tem problema, são meros relatos, mas na verdade a Bíblia quer descrever que aquele povo estava em total rebelião contra Deus, e essas informações são informações muito precisas na qual nós vamos lidar nesta manhã, de características de o quanto aquele povo estava longe dos caminhos de Deus. Hoje nós vamos lidar isso. Primeiramente nós vimos que eles estavam seguros. O que quer dizer com isso? A segurança que esse mundo dá é uma segurança falsa na qual eles estavam. Eu fico seguro porque a minha casa ela é muito boa, ela me protege da chuva e do frio. Eu tenho segurança porque quando eu abro o armário eu vejo uma grande quantidade de comida. Então aquela segurança não era uma confiança na dependência de Deus, mas sim uma confiança no braço. A Bíblia vai dizer em Jeremias 17 que maldito o homem que confia no homem. O que quer dizer isso? Quando nós confiamos em nós mesmos, não confiamos em outra pessoa mais do que em Deus, isso se torna perverso, isso se torna uma rebeldia contra Deus. Esses homens estavam confiando em si mesmos, nas suas capacidades técnicas, na sua sabedoria. E muitos diziam: para que a vida? Para não ser para desfrutar dos seus próprios prazeres. Eles não perguntavam assim: qual é o objetivo da vida? Para onde eu estarei? Nada disso. Eles não tinham nenhum tipo de preocupação quanto à sua morte. Eles estavam seguros. Não queria se preocupar nessas coisas. Quietos, trabalho. Eles tinham muita abundância de bens. Não era Asaf? Eles tinham muitas coisas, esses homens. Eles tinham muitas propriedades. Então eles não podiam trabalhar muito para ter que arar a terra, regar a terra, plantar, semear, para depois colher o seu fruto. Não, eles tinham tudo em abundância. Eles tinham tudo em abundância. Eles não precisavam se esforçar muito com os seus trabalhos. Otávio? Então eles precisavam se esforçar muito para adquirir bens. Por quê? Eles olhavam para os seus verdes pastos e olhavam: nossa, nós temos aqui tâmaras, nós temos aqui caixas de uvas, nós temos aqui o melhor trigo da região. Veja, nós não podemos aqui nos exaurir com trabalhos pesados, com labutas, de pegar água do poço distante. Não, nós temos aqui em abundância tudo. Nós temos rios, nós temos lagos, nós temos uma chuva no tempo propício. Não temos que nos esforçar muito. E eles estavam aqui na ociosidade, vivendo para deleitar-se nos seus próprios pecados, distante dos caminhos do Senhor. Não precisava de muitos esforços para ter o seu alimento. Eles estavam aqui nas suas ociosidades, confiado. A Bíblia vai dizer que eles pertenciam aos sidônios, que era um povo mais ao norte de Israel, próximo da Síria. E por algum motivo, talvez os sidônios perderam a guerra, eles ficaram isolados naquela região. E não tinha mais eles não estavam mais submissos ao rei sidônio.
eles estavam tranquilos, não tinha que prestar contas para ninguém, estavam vivendo isolados. Vamos viver aqui nossos próprios prazeres e regalias. Não precisamos mais prestar contas a ninguém, submeter a um rei, uma autoridade. Não, cada um vive da forma como você quer. Você quer acordar tarde? Você pode acordar tarde. Eu, se eu quiser, eu faço festa até meia-noite, eu faço festa até meia-noite. Então você vive a sua vida como eu vivo da minha. Então eles viviam distante dos caminhos do Senhor. Estavam aqui confiados. Ninguém vai nos invadir, os sidônios estão longe, os israelitas perderam as guerras contra os filisteus, estamos tranquilos, não temos inimigos por perto. Eles acharam que estava tudo bem, confiados em si mesmos. E aqui, sem autoridades, cada um fazia o que bem entendia, sem ter um rei para governar aquilo que eles deviam fazer. Não podia, por exemplo, fazer o mal contra o próximo. Eles não, sem ter uma autoridade, eles estavam fazendo o que eles bem entendessem eles podiam fazer. Se eles pudessem tomar um boi do vizinho, se eles quisessem tomar um cavalo do próximo, eles faziam isso, não tinha nenhuma autoridade, eles faziam o que eles bem entendessem. Estavam vivendo uma vida longe dos caminhos do Senhor. E o que maravilhoso que o Senhor permitiu que isso fosse registrado para nos exortar nos dias de hoje. A Bíblia, ela nos exorta a nós, da mesma forma como exortou o povo de Israel, mais ou menos há 3.000 anos atrás. O que isso quer dizer, Asaf? O que isso quer dizer para nós? Muitas vezes nós confiamos também, como eles, na sorte. Nós não queremos ser incomodados, muitas vezes. Pessoas vêm a nós perguntando: onde você vai estar depois que você morrer? Você está preparado para prestar contas diante de Deus? Se o Senhor voltasse hoje, será que o Senhor diria a você: vinde para morrer no bendito do meu Pai? Então, muitas vezes nós, nos dias de hoje, não queremos ser incomodados com essas perguntas e nos assemelhamos a esses sidônios que estavam morando na cidade de Laís. Queremos ficar isolados nos nossos próprios pensamentos. Queremos viver das nossas próprias maneiras, distante dos caminhos do Senhor. Longe. Não queremos ser incomodados. A morte? Não, vamos falar de outra coisa. Eu não quero falar sobre isso. Eu ainda sou muito novo. Quero muito brincar, conhecer países, eu tenho sonhos. Eu não vou falar sobre essas coisas não, porque eu não quero pensar nisso. Eu quero viver uma vida distante dos caminhos de Deus. Eu quero viver uma vida rebelião contra aquele que está nos céus. Muitos de nossos dias podem até não dizer isso com suas palavras, mas nós dizemos isso em nosso coração. Nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Assim nós nos assemelhamos muitas vezes a esses sidônios que moravam em Laís, quietos, pessoas egoístas, soberbas, presunçosas, pensando apenas no seu próprio umbigo, ou seja, pensando em si mesmas. Não quero saber de ninguém mais. Eu estou bem, eu olho para o meu armário, tem comida, está tranquilo, olho para a geladeira, tem comida. Eu não quero saber de ninguém mais. Eu não quero saber que o Senhor um dia vai voltar. Eu não quero saber de que o Senhor olha os meus pensamentos, não é, Asaf? Eu não quero saber disso, muitas pessoas falam. Não. Eu estou bem com a minha vida aqui, eu estou sozinho, estou tranquilo. Eu tenho minha família que me apoia, eu tenho meu pai que me apoia em tudo que eu faço. Eu estou muito bem, mas na verdade isso é uma rebelião contra Deus. E foi exatamente aquilo que o povo de Laís fez contra o Senhor. E mesmo nós assemelhamos a Deus também. Esquecemos o serviço de Deus. Servir a Deus? Não, de jeito nenhum. Eu não quero servir a Deus. Minha vida, os meus planos, os meus prazeres, as minhas vontades, e eu deixo Deus de lado. Será que nós fazemos assim? Será que você faz assim em sua vida diária? Passa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, você se esquece de Deus. Só vai lembrar de Deus no domingo.
A semana inteira você esquece que existe uma vontade para ser seguida, que os seus pecados precisam ser arrependidos diariamente diante do Senhor, que você precisa ir a Deus buscando por salvação da sua vida. Será que na segunda-feira você vai esquecer disso? E se assemelha aos sidônios, ao povo de Laís, que viviam como se Deus não existisse. Será que você agir dessa forma também? Nós temos que refletir nisso. E o terceiro perigo de crer nas mentiras de Satanás, de estarmos confiados em nós mesmos, falar, eu tenho saúde, eu estou muito novo, eu estou muito bem, estou tranquilo, não tem nada que possa me preocupar. Nós confiamos na nossa saúde e nós confiamos nos nossos conhecimentos, na nossa sabedoria. Nós confiamos que nós vamos viver muito ainda. Eu vou chegar até uns 120 anos de idade, como chegou Moisés. Será mesmo? Será mesmo que nós estamos confiando em algo que é incerto? Qual é a garantia que amanhã vamos estar vivos? Qual é a garantia que eu vou viver ainda mais 5, mais 10 anos? Qual é a garantia que vocês têm que vocês vão chegar à fase adulta? E muitas vezes nós confiamos nesses pressupostos, falando, eu vou fazer muitas coisas quando chegar na minha vida adulta. Pode fazer planos, mas nós não devemos confiar nessas coisas unicamente. A nossa confiança tem que ser unicamente no Senhor, dizendo, Senhor, qual que é a tua vontade? Faça a tua vontade na minha vida. Ajude-me, Senhor, a ser teu servo. Salva-me da perdição eterna, para que eu não venha confiar nas coisas terrenas e crer nas mentiras de Satanás. Confie na sua capacidade, confie naquilo que você está vendo. Não, a nossa confiança tem que ser unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele venha nos salvar da perdição eterna. Não a confiança naquilo que nós possamos adquirir ou não venhamos adquirir. Nossa confiança tem que ser unicamente em Deus. E sem um governante e autoridade. Veja o perigo de ter uma cidade sem governantes, sem autoridades. Imagina se em São Paulo não tivesse governador, prefeito, policiais, agentes de trânsito, pessoas para fiscalizar se a lei está sendo executada ou não. Nossa cidade, nosso estado, existem muitas pessoas que são corruptas, pessoas que deturpam a lei do Estado, deturpam a Constituição Federal, desobedecem às leis estaduais e são fugitivas, porque sabem que tem autoridades e tem que ficar fugindo de policiais, fugindo de oficiais de justiça que buscam prendê-las e ficam fugindo, se escondendo, falsificando suas identidades. E nós respeitamos porque existem, nós respeitamos as autoridades porque foi imposta pela lei para que nós nos submetemos a ela. E a Bíblia diz para que nós venhamos nos submeter às autoridades. Isso é bom, submeter às autoridades. Eu estou submisso ao meu professor, eu estou submisso aos meus pais, eu estou submisso ao guarda de trânsito, eu estou submisso ao policial. O policial fala para mim, não pode passar agora. Eu tenho que obedecer ao policial. Por quê? Porque ali está tendo uma operação, estão prendendo um ladrão, estão prendendo algum criminoso, estão fazendo alguma operação que pode me colocar em risco, e o policial fala assim, não avance aqui nesse momento. Existem leis para nos proteger, para que possamos viver bem, não para que não venhamos roubar, não venhamos a matar. Existem leis impostas para que a sociedade viva bem. Agora imagina essa sociedade sem autoridades, como que era essa sociedade, a sociedade ali de Laís. Cada um fazia o que bem entendia. Se o homem quisesse fazer o mal contra o idoso, ele fazia. Se o homem quisesse fazer uma atrocidade contra um animal, ele fazia, porque não havia leis. Cada um fazia o que bem entendia em sua cabeça. Como que isso é horrível aos olhos de Deus. Eles faziam coisas horríveis. Horríveis aos olhos de Deus eles faziam. Tanto que veio o julgamento para com eles. Assim somos nós muitas vezes também. Achamos que
Da minha vida, cuido eu. Eu faço o que eu bem quero. Se eu quero acordar tarde, eu acordo. Se eu quiser gastar minha vida jogando videogame, eu faço. Não é bem assim. Na escola, os meus pais estão por perto, então lá eu faço o que eu bem quiser. Não. Nós estamos debaixo dos olhos de Deus. E tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Não importa o que nós passamos, nós vamos prestar contas diante de Deus um dia. Vocês podem esconder as coisas do seu pai, da sua mãe, do professor, do policial, mas de Deus está tudo visível. Não tem como eu me esconder de Deus. Todos nós sabemos da história de Jonas, que orou a Deus no ventre de um peixe, no mais profundo dos oceanos. Nem o celular ia conseguir ali pegar ali sinal. Na época não existia celular também. Ainda hoje, a pessoa for com um submarino com o celular, não pega ali sinal, não consegue ter comunicação a longa distância com o submarino. E ali no mais profundo do oceano, sem nenhum tipo de tecnologia, Deus estava sondando Jonas e atendeu a oração de Jonas. Assim também não adianta para onde que nós vamos a correr. Se a gente for para o Oriente Médio, se nós formos para a Oceania, se nós formos para a Antártida, para o Alasca, nós estamos debaixo dos olhos de Deus. O Senhor nos sonda, porque Ele olha os nossos pensamentos. E se nós fazemos o que é mal, haverá consequências graves para o que nós fazemos. Pode falar, Otávio. Tá sabendo que agora? Não? Não, é porque eu estava ouvindo um barulho de chuva assim. Não, as crianças estão fazendo barulho aí. Não está chovendo não. Então, um dia nós vamos prestar contas. E aquela cidade lá está vivendo como que se Deus existisse. Está tudo bem. Prazeres, riqueza, sossego, faço o que eu quero. Está tudo bem. O que aconteceu com aquela cidade, Otávio? O que aconteceu com aquela cidade? Não lembra? O que aconteceu com aquela cidade? Que achava que estava tudo bem. O que aconteceu depois com aquela cidade? Os homens da multidão conquistaram ela. Exatamente, conquistaram aquela cidade. Aquela cidade foi destruída. Aqueles homens faleceram, aqueles homens morreram. Porque eram homens maus aos olhos de Deus. E o Senhor permitiu que eles perecessem para trazer juízo para aquela cidade. Então tudo tem consequência. Tudo que nós fazemos há uma consequência. E essa ilustração não quer dizer que vai vir homens armados aqui e nos matar pelas nossas obras más, não. Essa é uma ilustração que o Senhor permitiu que ocorresse para que venhamos a refletir que naquele grande dia o Senhor vai destruir nossa confiança que nós temos na nossa própria carne, se nós confiarmos. Se nós continuarmos nossa rebelião contra Deus, o Senhor vai trazer à tona aquele dia, ou seja, vai julgar a você e vai ter a consequência de uma morte eterna no inferno. Porém, se você ouvir a voz do Senhor, ou seja, se você confiar na palavra de Deus e buscar por arrependimento dos pecados e uma nova vida em Deus, Ele é poderoso para salvar a cada um de vocês, sim. Deus é poderoso para salvar a cada um de vocês. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Senhor pode dar a vocês vida eterna, sim. Se você lançar fora a presunção e o orgulho dos seus corações, a soberba de se acharem grandes pessoas, e submeter-se humildemente aos pés de Cristo, Senhor, salve-nos para que nós não venhamos a ser cometidos nossos próprios pecados. Senhor, venha nos julgar. Salve-nos, Senhor, para que possamos estar em Ti, Senhor, e tenhamos a vida eterna. Então, isso é um alerta a nós, para que não venhamos a confiar em nós mesmos como confiou os sidônios que habitavam Laís e teve em suas vidas arruinadas, mas que venhamos a confiar unicamente em Deus e pedir perdão aos nossos pecados para que tenhamos a vida eterna. Pode falar, João? Eu estou dando um Laís. Hã? Eu me deu agora na escola de Laís. É? Chama Laís? Que legal. É, bem interessante.
Pode Na falar. minha perua tem uma Laís. É bem interessante. Minha melhor amiga chama de Laís. É bem interessante, mas a Laís aqui tinha outro significado aqui, então é uma transliteração, né? Tem nada a ver com a Laís que nós temos hoje em dia. Em português tem bastante nome Laís realmente, mas tinha outro significado. E depois a cidade realmente teve outro nome, que teve o nome de Dan. Não existiu mais essa cidade chamada Laís, depois foi chamada de Dan, e hoje ainda tem outro nome ainda que nem é mais Dan, que são outras cidades ali da região do noroeste de Israel. Então, o que isso quer dizer para nós? Que nós venhamos a nos arrepender de nossos pecados e vamos confiar unicamente no Senhor. Entende, Emma, o que quer dizer essa mensagem? Não é apenas a trazer o nome que é comum em nossos dias, mas sim a ver que essa cidade habitavam homens ímpios e que depois eles tiveram outro nome, porque homens da tribo de Dan habitaram naquele local. Você ia falar uma coisa, João? Se não tá bom? Ah, tá. Só uma coisa. Não temos sentido de tocar e toda vez o outro? Sim, porque esses nomes que eles tinham eram nomes muitas vezes em oferenda a deuses, nomes na língua local que eles tinham, né? Na língua aramaica que eles falavam, ou na língua particular de cada tribo. Então eles davam um nome em referência àquela tribo, um nome em referência aos seus deuses muitas vezes. Então sempre Israel ia e mudava o nome ou em referência à tribo ou em referência a alguma característica do Senhor, né? Então nós sempre vemos isso, Israel povoando uma cidade, mudando o nome e colocando os mandamentos do Senhor para eles habitarem e servirem. Amém? Que o Senhor aplique esta aula em nossos corações.